tarde, são 17 horas aqui em Paris, 18 horas em Maputo. Está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, a neve e temperaturas negativas estão a dificultar resgates de sobreviventes dos sismos de segunda-feira de madrugada na Turquia e na Síria. As equipas de resgate lutam contra o tempo para encontrar sobreviventes entre os escombros. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky está no Reino Unido, onde pediu aos aliados ocidentais as armas necessárias para parar a ofensiva russa, numa altura em que também anunciou que estaria em Paris no final do dia, antes de seguir amanhã para Bruxelas. A marcar a atualidade ainda ao fim da visita do rei de Espanha a Angola, que afirma que Luanda pode e deve aproveitar relançar o crescimento económico. No controle técnico está Guillaume Buffet e o jornal começa agora. O número de vítimas dos dois fortes terremotos que atingiram na segunda-feira de madrugada a Turquia e a Síria não para de aumentar e já ultrapassou os 11.700 mortos, de acordo com números oficiais divulgados esta quarta-feira. O presidente turco diz que há 50 mil feridos no país. As equipas de resgate continuam a salvar crianças. Algumas tiveram mais de 50 horas presas nos escombros. No terreno, as equipas de resgate lutam contra o tempo para encontrar sobreviventes entre os escombros. O presidente turco deslocou-se esta quarta-feira à área mais destruída para seguir os trabalhos de perto, mas enfrenta fortes críticas da população, que se queixa de falta de equipas de resgate, comida, água potável, medicamentos. Há zonas que continuam sem qualquer tipo de ajuda. O presidente da Turquia prometeu começar a reconstrução o mais rápido possível do país e garantiu que todos os meios e recursos estão alocados para as vítimas do terremoto. A União Europeia mobilizou esta tarde de quarta-feira uma verba de 6,5 milhões de euros para ajudar a Turquia e a Síria e que será distribuída através do mecanismo de proteção civil numa das maiores operações de socorro de sempre. O Francesco Galtieri é chefe do escritório de coordenador residente das Nações Unidas na Síria. Em entrevista à Rádio ONU, sublinha que as Nações Unidas conseguiram imediatamente aperceber-se da situação dramática e puderam planear, aliás, uma primeira resposta em apoio aos hospitais e aos serviços nacionais. A família humanitária conseguiu imediatamente se aperceber da situação dramática, porque nas cidades que foram mais afetadas, primeiro Alepo, Latakia, que está na zona da costa da Síria, teve muitos edifícios afetados, completamente destruídos. Alepo, como cidade, já foi destruída durante, principalmente, os primeiros anos do conflito, mas a situação de violência foi continuando. Colegas das Nações Unidas, da família humanitária, nesse lado da Síria, puderam imediatamente planear uma primeira resposta em apoio dos hospitais, dos serviços nacionais. Nesse momento, o que a gente está fazendo, está apoiando principalmente os hospitais, organizando abrigos nas escolas e nas igrejas que foram abertas para a gente passar a noite, e também tudo que seja entrega de ajuda imediata, água, refeições da parte do Programa Mundial dos Alimentos, e também nos outros colegas da OMS, da Unicef, de todas as agências das Nações Unidas, e mais a rede de parceiros humanitários que, infelizmente, já ficam aqui há muito tempo por causa do conflito. Declarações de Francesco Galtieri, o chefe do escritório de coordenador residente das Nações Unidas na Síria, entrevistado à Rádio ONU. Organizações não governamentais turco e síria denunciaram esta quarta-feira que o regime sírio de Bashar al-Assad continua a bombardear posições dos rebeldes sírios, mesmo depois de estas terem sido afetadas pelos sismos registados na segunda-feira de madrugada no nordeste da Síria e da Turquia. Deslocação de Volodymyr Zelensky ao Reino Unido. O presidente ucraniano pediu aos aliados ocidentais armas necessárias para parar a ofensiva russa. Na Câmara dos Comuns, Volodymyr Zelensky sublinhou que uma vitória da Ucrânia contra a Rússia mudaria o mundo e serviria para dissuadir outros potenciais agressores no futuro. O Reino Unido acompanha-nos naquela que é a vitória mais importante das nossas vidas. Será uma vitória contra a própria ideia de guerra. Sabemos que a liberdade vencerá e sabemos que a Rússia vai perder.
Declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aqui traduzido por Miguel Martins. Entretanto, de Londres, Volodymyr Zelensky segue esta noite para Paris antes de se deslocar amanhã até Bruxelas. Acaba de ser afixada a 5ª jornada de protestos em França contra a reforma das pensões. Os principais sindicatos franceses apelam a novas greves e manifestações na próxima quinta-feira da semana que vem, dia 16 de fevereiro. O projeto de lei da reforma das pensões prevê adiar até 2030 a idade mínima para a reforma dos 62 para os 64 anos e prolonga o número mínimo de anos de contribuições sociais para se obter uma pensão completa dos atuais 42 para 43 anos. Maputo 105 FM. Angola, um fórum empresarial e uma sessão parlamentar marcaram o encerramento nesta quarta-feira da visita do Estado de 3 dias do rei de Espanha, Filipe VI, na capital angolana. O monarca rubricou 3 acordos com o mote de consolidar as relações entre Luanda e Madrid. O relato é do nosso correspondente em Luanda, Francisco Paulo. Esta quarta-feira, o rei da Espanha termina a sua visita de 72 horas a Angola, que visou intensificar ainda mais as relações econômicas entre os dois países. No último dia da visita, Filipe VI participou numa sessão do Parlamento angolano e num fórum empresarial, onde reafirmou o interesse de Madrid em consolidar as relações com Luanda, reconhecendo os esforços angolanos em prol da recuperação da sua economia, não obstante a crise internacional. Angola atravessou um período muito complicado em termos económicos nestes últimos anos. Partindo de um contexto em 2018 de recessão profunda, nesta nova era, Angola pode e deve aproveitar para relançar o seu crescimento e fortalecer o seu desenvolvimento económico e social, objetivos em que Espanha pode desempenhar um papel importante e significativo através da colaboração empresarial e do apoio financeiro. Por seu lado, o presidente angolano João Lourenço disse durante o fórum empresarial bilateral estar aberto ao investimento espanhol, augurando parcerias empresariais sólidas que possam abrir portas a Angola noutras economias internacionais. A Espanha é um país caracterizado pela existência de um setor empresarial bastante dinâmico e desenvolvido, com um alto grau de internacionalização. Consideramos, por isso, que as parcerias entre empresas dos dois países podem oferecer às empresas angolanas boas oportunidades para a penetração em outros mercados e contribuir para a dinamização e diversificação das exportações do nosso país. Francisco Paulo, Luanda, RFI. Ainda em Angola, o presidente angolano João Lourenço abordou hoje por telefone com o homólogo francês Emmanuel Macron a cooperação bilateral entre os dois países, informa a presidência angolana. Os dois governantes falaram também da questão regional em África, concretamente sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo, país vizinho de Angola. Sobre esta temática, a nota relança que os dois presidentes defenderam a necessidade de coordenação entre os diversos intervenientes no processo para que haja progresso e se evite qualquer escalada de tensão. Moçambique, o Conselho de Ministros marcou para os dias entre 20 de abril e 3 de junho o recenseamento eleitoral com vista às eleições autárquicas marcadas para outubro. No dia 11 de outubro, Ludivina Bernardo é porta-voz do Conselho de Ministros. Ouçamo-la neste registro da agência Lusa. O Conselho de Ministros apreciou igualmente o decreto que fixa o período de 20 de abril a 3 de junho de 2023 para a realização do recenseamento eleitoral de raiz para as 6º eleições autárquicas previstas para 11 de outubro de 2023 nas áreas de jurisdição administrativa das autarquias locais e revogou o decreto 39/2022 de 8 de agosto. Declarações da porta-voz do Conselho de Ministros, Ludivina Bernardo, que dava aqui as datas de recenseamento que vai decorrer entre os dias 20 de abril e 3 de junho, com vista às eleições autárquicas marcadas para 11 de outubro. A marcar ainda a atualidade uma nota sobre a deslocação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que inicia amanhã uma visita oficial a São Tomé e Príncipe com a futura presidência da CPLP, perspectivas de cooperação e diálogo político de alto nível. A marcar esta deslocação, João Gomes Cravinho espera conhecer projetos da cooperação portuguesa, nomeadamente na cidade de Neves. A visita decorre a partir da manhã até sábado.